Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim, de dois jogadores que foram perguntados por vocês se seria uma boa opção e viáveis para o Cruzeiro para a próxima temporada, que é no caso assim, de um meia e também de um atacante, dois jogadores que estão atualmente na Série B, dois jogadores que eu acho que iria agregar demais aqui no Cruzeiro, tá? Vou falar um pouco a respeito deles, no caso envolvendo também assim o Pedro Bicalho, que o Cruzeiro tem um percentual do jogador e como será que ele está indo lá na equipe do Palmeiras? Lembrando que ele já até chegou a ficar na equipe profissional. Será que ele se manteve por lá? Será que está jogando na base? Vamos comentar um pouco a respeito do jogador. Além também do caso envolvendo o Cruzeiro no ano passado, que vai completar praticamente um ano. E qual foi o objetivo do Cruzeiro em ir ao futebol lá dos Emirados e também tem muito a ver também o que o Cruzeiro está fazendo lá no futebol europeu, que já visitou algumas equipes, como por exemplo o presidente Foto com o presidente do Real Madrid, enfim, lá em Porto também, em algumas equipes de Portugal, que eu queria trazer aqui para vocês o que foi que o All Sports apurou ainda no ano passado sobre a saída do Sérgio Rodrigues aos Emirados Árabes e também os possíveis investidores para investir no Cruzeiro, que deve ter sido o mesmo que o Cruzeiro fez agora, indo para o futebol europeu, tá? Mas antes de começar, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, o salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui aparecer na tela agora. Então, caso você queira aparecer aqui até no vídeo de amanhã, já deixa aqui nos comentários. Quem sabe você não aparece aqui no canal, tá? Quem comentou foi no caso do Sidney Pereira, tá aqui também sempre acompanhando. Muito obrigado, Sidney. O outro salve é para o Magno FF. Não sei o nome dele, não deixou de onde é, mas enfim, valeu demais, Magno. Então, já fica esperto aí. Caso você queira aparecer amanhã, deixe seu comentário aqui embaixo. Bom, se você está curtindo esse vídeo, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim, do patrocinador aqui do canal, onde você pode assistir todos os jogos do Cruzeiro ao vivo em HD a partir dessa semana. Por exemplo, no meio de semana teve o jogo diante do Guarani, já até falei para vocês, o jogo que passou ao vivo, tudo em HD, sem delay, inclusive quem assinou quando eu falei, teve já assistiu esse jogo em alta qualidade. Eu recomendo aqui para vocês darem uma olhada no link que eu vou deixar na descrição, um amigo lá do IPTV Oficial, onde eu vou até deixar o número dele aparecendo aqui na tela. Você pode assistir o próximo jogo do Cruzeiro, que vai ser no domingo agora, às 11 horas, diante do Brasil de Pelotas. Não vai ter transmissão da Globo, então o único meio no Sport TV e no Premiere, os dois canais inclusos, que você vai poder assistir tudo ao vivo em HD. Vai ter na próxima sexta-feira o jogo diante o Curitiba também fora de casa, sem transmissão, então por lá você pode assistir ao vivo por apenas R$30, e como se não bastasse já os jogos do Cruzeiro, você ainda vai assistir jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, da Champions League e mais do que 5.000 filmes, tem séries por lá, tudo em alta qualidade, você pode assistir tudo e eu recomendo demais, tenho certeza que você vai gostar, tá? Como eu disse, vou deixar aqui o link na descrição, entra lá em contato, tenho certeza que você vai sair bem satisfeito e vai assistir aos jogos do Cruzeiro em HD nessa reta final de Série B, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do Pedro Bicalho, que alguns de vocês me perguntou como que está o jogador, a fase dele lá pelo Palmeiras, e assim, que o Cruzeiro ainda tem um percentual de negociação futura com ele, que sem dúvidas, pelo menos na minha opinião, pode render uma grana bem interessante para o Cruzeiro, tá? Só contextualizando, ele que foi dispensado aqui da Raposa, podemos dizer, lá no ano passado, tem quase um ano esse episódio, porque teve alguns problemas no pós-jogo entre Cruzeiro e Chapecoense, no Brasileirão Sub-20 da categoria, e assim, ele foi expulso por conta de problemas disciplinares, e o Palmeiras contratou ele com o Cruzeiro mantendo assim um percentual. O Cruzeiro manteve 30% de uma negociação futura, e até eu achei uma negociação ruim, porque o Cruzeiro tinha 50% do jogador e poderia ter negociado esse percentual e não ter cedido de graça, né? Enfim, até hoje não foi revelado o que realmente aconteceu lá naquele episódio, que alguns jogadores bem promissores, como por exemplo o Pedro Bicalho, que era capitão, titular absoluto, foi dispensado da base. Ele que já tinha passagem na equipe profissional do Cruzeiro, no total em 2020, 6 partidas e 1 gol diante do Uberlândia. É um cara com bastante potencial que depois, na sequência da temporada, na Série B, foi jogar na equipe de base do Cruzeiro. Naquele mesmo ano já tinha sido em total 12 partidas pela Raposa antes daquele episódio no jogo diante da Chapecoense, e até depois disso o Cruzeiro desandou bastante na categoria de base. Não foi à toa que naquele ano passado, o Cruzeiro ficou em penúltimo lugar na categoria, em 19º. O Cruzeiro hoje, para você ter uma ideia, está em 10º lugar na mesma competição.
Nesse ano pelo Palmeiras já começou com muita moral, na equipe sub-20 sempre sendo um titular, até aqui 11 jogos e 1 gol marcado, não tem sido mais o titular com tanta frequência, tanto que nas últimas 5 partidas ele entrou em todas, mas jogando ali 2 dessas como titular e algumas outras jogando 20, 30 minutos antes do fim do jogo. Pelo Palmeiras profissional também já disputou 4 partidas, é um jogador de apenas 20 anos de idade, volante, porque eu vejo que quando o Palmeiras vender alguns jogadores, como por exemplo o Patrick de Paula, o Danilo, jogadores de meio de campo, ele vai subir para o profissional e vai dar conta do recado. O Cruzeiro ficando com 30%, se ele for negociado por uns 50 milhões de reais, 40, o Cruzeiro já fica com um percentual ali de 12, 13 milhões de reais, que já ajudaria muito, tá? Enfim, até pro token do Cruzeiro isso seria interessante, porque o Pedro Bicalho é revelado aqui pelo Cruzeiro, passagem nas categorias de base, então o Cruzeiro receberia o mecanismo de solidariedade da FIFA e passaria também para os tokens do Cruzeiro, que daria uma aumentada gigantesca. Bom, mais 2 perguntas aqui foram que vocês me fizeram sobre alguns jogadores que poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro ou não. Lembrando que pode deixar aqui nos comentários sugestões de contratações, dúvidas, que a maioria das vezes eu tiro print e deixo lá na galeria salvo para ideias de vídeo futuramente, então a maioria das vezes eu acabo respondendo aqui vocês, tá? Primeiro é do caso do Pedro Henrique, que ele perguntou: e o Cruzeiro tem condições de trazer o Cano, do jogador do Vasco? Enfim, um abraço aí para ele que é lá de Matipó, Minas Gerais. Muito obrigado, Pedro Henrique. Então ele perguntou se seria viável, por exemplo, a vinda do Cano, que desde o ano passado direto, alguns de vocês me perguntam. É um jogador que eu até ano passado falei, só se o Cruzeiro subisse para a primeira divisão, porque na Série B eu diria que é totalmente inviável. A questão financeira nem seria o grande problema, porque o Cano ganha perto de 200 mil por mês, o Cruzeiro teria condições de pagar o jogador, mas a questão é ele querer sair do Vasco para jogar no Cruzeiro, já que teve sondagem de algumas outras equipes, igual o Santos, outros times gigantes do país que estão na Série A, e assim, não demonstrou interesse nenhum de sair nesse primeiro momento, justamente por toda essa consideração que ele tem para o Vasco, e é um cara que está indo muito bem ainda nesse ano, com números impressionantes até aqui. No primeiro ano ele chegou sem muitas expectativas, o Vasco numa situação financeira gigantesca, foram 51 partidas em 2020, 24 gols e 1 assistência. Nesse ano ele começou muito bem, nos últimos 10 jogos ele só marcou 2 gols, mas ainda vive uma fase excelente com números bem interessantes. 39 partidas, 15 gols e 2 assistências. Tem 33 anos de idade, então o valor de mercado dele sem dúvidas bem abaixo. Mesmo se o Vasco querendo, acho difícil conseguir 10, 15 milhões de reais pelo jogador, e tem contrato com o Vasco até o final da próxima temporada. E até ele foi oferecido para algumas equipes do Brasil, como por exemplo, os principais foram o Vasco, Palmeiras, São Paulo e o Santos. Nenhuma das equipes teve muito interesse, tirando o Vasco. E é um cara que até eu estava pensando, né, igual, ele disputou 47 jogos pelo Independiente Medellín, que é um dos clubes top 3 ali da Colômbia, um dos maiores, e marcou 41 gols na última temporada dele por lá, que foi em 2019. O cara marcar 41 gols no ano já não é para qualquer um, então era certeza que ele iria chegar no futebol brasileiro, fazer pelo menos uns 10, 15 gols por temporada, e tem feito muito mais do que isso desde quando chegou ao Vasco. Mas é um jogador excelente, aceitaria tranquilamente no Cruzeiro, mas por conta disso do Cruzeiro possivelmente manter na Série B para o ano que vem, eu vejo como totalmente inviável. Mais um jogador que foi uma pergunta de vocês, foi para o Rony Gomes da Costa, um salve para o Rony inclusive, que ele falou assim: por que o Cruzeiro não vai atrás do Bruno Rodrigues? O Bruno Rodrigues eu vou fazer um vídeo depois, e do Jean Carlos do Náutico para o ano que vem. Realmente o Jean Carlos é um jogador que direto também é especulado no Cruzeiro como boa contratação. No início desse ano já foi assim, antes do Cruzeiro sofrer a punição da FIFA e ficar impossibilitado de contratar, também foi especulado no Cruzeiro, e é um cara que renovou com o Náutico e tem contrato até 2024, então para tirar ele de lá só pagando, não sei qual que é o valor de mercado dele, não seria um valor gigantesco porque ele tem uma idade já avançada. O Jean Carlos tem 28 anos de idade, então quem sabe ali para tirar ele seria o quê? 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Eu acho que menos, por isso o Náutico não abriria mão do seu principal jogador nessa atual temporada. Nesse ano, 36 jogos, 12 gols e 9 assistências, já fez praticamente igual o da última temporada, com 10 jogos a menos do que no ano anterior. Ano passado, 49 partidas, 13 gols e 8 assistências, vive uma fase excelente, terceiro ano lá pelo Náutico, e joga como meia, aceitaria no Cruzeiro tranquilamente,
Vejo que ele tem um futebol que agregaria muito ao time, mas que, igual eu falei, o Cruzeiro numa situação financeira tão complicada como essa, só seria viável como, por exemplo, tendo alguma troca de jogadores, porque o Náutico não abriria mão do jogador assim, só por ser o Cruzeiro e tudo mais, já que os dois vão disputar possivelmente a mesma divisão ainda no ano que vem. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Sérgio Rodrigues e aquela visita dele ao futebol do Oriente Médio na temporada passada, e que também tem tudo a ver com esse ano ele indo visitar algumas equipes no futebol europeu que tem assim algumas características importantes que eu queria trazer aqui para vocês. Primeiramente, ele foi lá para o Emirados Árabes em novembro do ano passado. Até o All Sport chegou a fazer uma matéria depois disso, né, depois de ter chegado, ter conversado com o Sérgio Rodrigues, dessa missão do Cruzeiro na Arábia, que os principais foi conversar a respeito do projeto de clube empresa, do SA, venda de atletas e investimentos. Enfim, um Cruzeiro que foi atrás de estreitar as relações com alguns investidores lá do Oriente Médio e quem sabe já não trazer um capital estrangeiro para o Cruzeiro, que sem dúvidas abriu várias portas desde aquela última visita, e que agora nesse ano ainda e no início do ano que vem, que o Cruzeiro vai fazer a capitalização, conseguir um investidor, sem dúvidas vai ir atrás ainda de alguns investidores, não duvido absolutamente nada disso, tá? Primeira cidade do ano passado que o Cruzeiro visitou foi no caso de Sharjah, o terceiro maior emirado da região, e por lá o presidente do Cruzeiro teve mais sucesso, porque foi inclusive o clube onde comprou o Caio Rosa. Ele comprou o Caio Rosa por algo próximo de 3,5 milhões de reais, a equipe de lá, e que o Cruzeiro até, o Sérgio Rodrigues postou algumas fotos com o sheik árabe lá e tudo mais, que foi a foto como por exemplo a que eu deixei na capa desse vídeo. Tem outro também, o lado do Cruzeiro se transformar em clube empresa, porque foi negociar a venda de alguns jogadores, principalmente da base, e também a respeito de estreitar as relações, como eu disse, com alguns investidores a respeito desse projeto de clube empresa. O Cruzeiro que tem um interesse em investidor estrangeiro desde o ano passado, e até o Sérgio Rodrigues já falou a respeito disso, que possivelmente o investidor do Cruzeiro vai ser um investidor único e um cara vindo de fora. Além disso, também a viagem do Sérgio Rodrigues passou por Dubai e Abu Dhabi, que são os três principais locais dos Emirados Árabes, e que foi importante, sem dúvidas, porque ele conversou com alguns empresários, com algumas pessoas ligadas ao futebol. E nessa última semana, né, no final desse mês de setembro, teve ali as fotos dele com alguns representantes do Real Madrid, também do Porto, lá de Portugal. Vamos ver aí no decorrer desses últimos dias quais locais o Sérgio Rodrigues vai ainda. E sem dúvidas o principal objetivo é realmente esse: conseguir algumas vendas de jogadores e também atrair investidores de fora, porque é uma das principais missões e meta do Cruzeiro para esse ano de 2021 e também para o ano que vem. Até a respeito do clube empresa já foi divulgado em relação a isso, deve ter uma oficialização e confirmação desse projeto entre os meses de julho, ou entre os meses de abril até junho do ano que vem, que o Cruzeiro já vai ter se transformado em um clube empresa. Realmente espero que isso aconteça, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos, e já está bem perto, tá? Vou deixar aqui na tela final agora 2 sugestões de vídeo para vocês, recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!